Que a graça e a paz do Todo-Poderoso seja contigo e com todos os teus. Aqui, Pastor Ricardo. Peço que você abra sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Queridos e queridas, diz assim a poderosa palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que tipo de servo nós estamos sendo? Que tipo de servo sou eu? Que tipo de servo é você? É necessário nós nos analisarmos cotidianamente, porque o verdadeiro servo, ele acompanha características na sua caminhada, características essas que vão ser vistas pelas pessoas que nos rodeiam. E justamente por serem vistas pelas pessoas que nos rodeiam, nós temos que pautar a nossa vida em uma vida de testemunho fiel e verdadeiro. Em uma vida o qual as pessoas vão ver em nós as grandes maravilhas que já Deus fez em nossas vidas. A palavra servo no hebraico é Eved. E esta palavra Eved, ela é composta por 3 letras. Ein, Vet, que é o mesmo Bet, a diferença é só da Geshe, e a última letra, Dalet. Cada letra dessa tem um significado, nos levando a nós nos aprofundarmos mais na palavra de Deus. Cada letra tem um significado, para cada palavra nos faz se aprofundar no que verdadeiramente Deus quer nos falar. A letra Ein, ela tem um significado de visão. Visão. Para que nós possamos estar com os nossos olhos atentos, constantemente, corriqueiramente. A letra Vet tem um significado de casa. Percebam que uma letra já conecta-se com a outra em seu significado. E a letra Dalet significa porta, tem um significado de porta. Então percebam a profundidade do que verdadeiramente é ser servo. Ou seja, o servo verdadeiro é aquele que está com o seu olhar constante, permanente, não falha, não fecha os olhos para a sua casa, para as portas da sua casa. Para que o inimigo não entre, para que ele possa estar pautando a sua vida em um testemunho verdadeiro, fiel. Esse é o verdadeiro servo, que tem um olhar atento para a sua casa, que é você mesmo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, então esta casa tem que estar limpa, esta casa tem que estar arrumada, esta casa tem que estar adornada para o Espírito Santo vir fazer morada e se sentir bem em cada um de nós. E o texto lido nos mostra verdadeiramente 4 características de um verdadeiro servo. Características essas, amados e amadas, que são indispensáveis em nossa caminhada espiritual. Características essas que podem ser vistas e devem ser vistas pelas pessoas que nos rodeiam, pelas pessoas que nos acompanham, pela nossa vizinhança, pela nossa família, pela nossa congregação. E se o meu povo... Percebam que Deus aqui não está falando com espírita, com macumbeiro, com kardecista. Deus aqui não está falando com idólatras. Deus aqui não está falando com pecadores que ainda não se arrependeram. Ele está falando com um povo que foi escolhido, um povo que teve ali a graça de Deus derramada sobre ele. E ele reconheceu esta graça. E se o meu povo... Deus está falando comigo.
Deus está falando com você. Nós somos povo de Deus, nós somos nação eleita, nós somos sacerdote real. Nós fomos chamados para mostrar às pessoas as grandes maravilhas que Deus fez, faz e fará em nossas vidas. Porém, queridos e queridas, para isso é necessário nós sermos servos verdadeiros, servos autênticos, renovados e fundamentados na palavra de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira característica, se humilhar. E se humilhar aqui não é baixar a cabeça, ficar triste, cabisbaixo, não, irmãos. Se humilhar aqui é nós nos despojarmos de nós. Para isso nós temos o grande exemplo que é o próprio Senhor Jesus. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8, a palavra vai nos dizer: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Percebam que o próprio Senhor Jesus, ele vai sair do seu trono, da sua glória, dos altos céus, e vem morar entre pecadores, humilhando, se esvaziando de si, para que ele pudesse ser o exemplo maior para mim e para você. E se o próprio Senhor Jesus se humilhou, nós temos que fazer o mesmo. Nós temos que olhar para dentro de nós e perceber que ainda existe algo de negritude, existe algo que precisa ser moldado, que precisa ser transformado. Nós temos que olhar para dentro de nós e reconhecer que nós temos que ser total dependentes de Deus. Se humilhar é isso. É nós nos esvaziarmos do nosso eu, da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa altivez, da nossa soberba, desse homem pecador que ainda existe dentro de nós, porque nós não somos santos 100%. E Jesus está aí para nos ajudar, porque Ele vai nos mostrar através da sua palavra essas características, e Ele se faz o primeiro exemplo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Eis aqui a primeira característica do servo autêntico, verdadeiro. Que Deus vos abençoe na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No próximo vídeo nós continuaremos com as outras características que são indispensáveis na vida de um servo. A paz do Senhor.